Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário The Center of the Self, dirigido e escrito por Adam Curtis. A série em 4 partes descreve a ascensão da psicanálise como ferramenta de persuasão por governos e corporações. Na obra são cobertos assuntos sobre como as teorias de Freud sobre o inconsciente levaram ao desenvolvimento do campo das relações públicas por seu sobrinho Edward Bernays, o uso de desejo sobre a necessidade e a autorrealização como meio de alcançar o crescimento econômico e o controle político das populações. Para discutir essa obra comigo estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite. Salazar Luso. Olá, tudo bem? E nosso convidado do podcast dos Irmãos Caverna, o Sr. Caverna. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Sr. Caverna. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. O Pepe, você que recomendou a obra e quer fazer a introdução? Posso fazer a introdução. Então, quem me recomendou a obra, na verdade, foi aquela conta do Twitter do Jacobita Tropical. Que isso acontece comigo. Às vezes as pessoas começam a falar comigo aleatoriamente no Telegram. E eu sou um cara altamente acessível quando você vem falar comigo no Telegram. E começou a conversar. Pode se aproximar. O Sr. Caverna é testemunha. Eu sou uma pessoa muito cordata e muito contida no Telegram. Inclusive nas minhas É verdade. Nem observações e opiniões. Pode ficar tranquilo, entendeu? Nem parece o Pepe aqui da Liga. Exatamente. Então, aí ele recomendou, né? Ele estava falando sobre certos assuntos a respeito de diferentes grupos de populações ao redor do mundo, da história, e ele me recomendou esse documentário. Eu fui assistir. O grande ponto do documentário, o que na verdade motivou o documentário, foi um comentário que eu fiz durante aquele nosso episódio do Menses Moldbug, sobre a Open Letter to Open-Minded Liberals, que os dois, talvez duas das pessoas que moldaram o século XX, importantíssimas, são desconhecidos do grande público, eram Edward Bernays e Walter Lippmann. Foi aí que ele recomendou, então tem um documentário para você assistir. O ponto central do documentário é a maneira como o Edward Bernays, que, vamos ser honestos, assim, vamos pensar na direita brasileira em particular, 99% não tem nem ideia de quem seja, né? O sobrinho do Freud, aliás, vocês sabem, duplo sobrinho, né? Duplo sobrinho, né? Porque uma irmã do Freud casou com uma outra pessoa da família Bernays, o Freud casou com a Martha Bernays, e a irmã do Freud casou com outro Bernays também. E na verdade, como ele usou as teorias básicas psicanalíticas do Freud para tentar moldar os gostos, vontades e inclinações das populações das democracias liberais para mantê-las sob controle. Ele vê aquelas populações como ameaçadoras por uma série de razões, como inerentemente irracionais, e como ele usou técnicas de controle psicanalítico para moldar e manufaturar, e eu usando o termo que o Walter Lippmann usou, que se correspondeu muito com ele, que chegou a colaborar com ele, manufaturar o consenso. É sobre isso que o documentário se trata. Então isso começa, obviamente, no âmbito político durante a Primeira Guerra. Aí ele até fala no documentário como ele resolveu usar essas técnicas, que inicialmente falou propaganda era um nome muito ruim, mas essas técnicas de manufatura, de consenso, de regularização de impulsos irracionais em tempos de paz, aplicado primeiro à indústria, ao âmbito comercial, e depois ao âmbito político, e na verdade como se espalhou pela própria base da filosofia ocidental da democracia liberal. Sobre isso que o documentário trata, né? Um documentário em 4 partes curtas, 50 minutos mais ou menos, 50 e poucos minutos cada episódio, e trata da história das relações públicas da manufatura de consenso. Acho que mesmo quando não tenta manipular as populações, questões de votação política, o eco da obra da Bernays é muito grande, né? Aquele modelo que ele fez da Cidade do Futuro para a exposição de Nova York, aquilo nos assombra até hoje, né? Porque eu tô até me adiantando aqui, mas era um evento promocional lá que ele fez, a Feira Mundial, que ele fez lá contratado pela General Motors, e mostrando como seria a Cidade do Futuro. Era uma maquete enorme lá, que as pessoas entravam, ficavam olhando lá. E o básico é carro para todo lado, né? Obviamente. Então, largas avenidas e carro, todo mundo com seus carros, assim, que é meio como os lobbies automobilísticos da indústria automobilística dos Estados Unidos usaram para forçar o governo a criar estradas, avenidas, highways e tudo mais, né? Coisa que nos traz impacto até hoje, né? Essas decisões, esse trabalho dele impacta a gente de diversas formas até hoje. Sim. Inclusive o termo que ele usa, até brinquei com o Sr. Caverna, ele me perguntou, ele tinha sido o primeiro episódio, ele veio falar comigo, aquele nome que ele deu, Democracy, que coisa mais
Que coisa mais deprimente. É. Eu realmente tenho que me controlar, tive que me controlar muito nesse episódio. Esse negócio não foi. Foi esse negócio que foi usado depois como base pra Epcot? Não me surpreenderia. Porque... Eu me lembro de ter eu lido algo sobre isso, porque inclusive uma das coisas, você vê só, foi a Feira Mundial em Nova York, New York City, de 1979, mas ele estava introduzindo conceitos, né? Claro que não existia nem tecnologia na época, mas como até telefone sem fio, né? Sim. Lavadoras, secadoras automáticas, telefone sem fio, né? E você olha para aquela maquete, né? Que ela parece. No YouTube você acha até vídeos mais detalhados, né? Uhum. É Brasília, né? Aquela cidade, um monte de arranha-céu, todo lado. As pessoas andando de carro para cima e para baixo, não tem transporte público, tudo disperso, né? Tudo longe, as coisas longe umas das outras. Bem atomizados, né? Casas pequenas, famílias pequenas ou indivíduos sem famílias, né? Bem interessante. Vários dos conceitos que hoje nós temos como parte da paisagem, né? Que imaginamos que apareceram por uma série de forças naturais quase incontroláveis, como elas tiveram uma gênese, uma origem inicial bem deliberada, né? Esse que é o ponto. Ele foi bem deliberado em tudo isso. E ele foi o primeiro cara que realmente introduziu os conceitos de psicanálise dentro da publicidade, né? Ele tirou, na verdade, a publicidade que era algo centrada no produto para ser centrada no consumidor, né? Então isso foi grande. Essa é a primeira, assim, ele tem várias sacadas geniais. Não vamos negar o gênio único dele em entender essa psicologia de massa, mas acho que a primeira grande sacada, você vê isso logo no começo do documentário, ele deixa claro que a ideia básica de anúncio, que eram basicamente o que a gente chama em inglês de data sheet, né, que era uma coleção de parâmetros de desempenho, por exemplo, em carros, ele mudou isso completamente para, ao invés das necessidades, para os desejos, né? As pessoas têm que comprar por desejos, não somente por necessidades. Ela não vai comparar duas fichas técnicas e a partir dali decidir o que comprar, né? Há forças internas que as motivam a isso, né? Agora, interessante é começar, talvez, falando da perspectiva do Freud, assim, novamente, a gente pode falar longamente, esqueci o segundo nome dele, acho que era Adam, mas o primeiro nome dele era Adam, mas que é o Crew, ele tem um livro relativamente recente, acho que dos anos 2000, sobre o Freud em particular. Boa parte da comunidade de psicólogos hoje considera o Freud não apenas ultrapassado, mas como uma fraude. Na verdade, se você for estudar a vida pregressa do Freud, o Freud foi uma pessoa horrorosa em todos os aspectos da vida dele, incluindo o caso, por exemplo, quando eu falei da Bernays, lá da Martha Bernays, com que ele casou, a mulher do Bernays que ele casou e inclusive levou a irmã mais nova para viver na casa para fazer um bacanal, né? A irmã vivia junto com ele. Então o Freud sempre foi uma pessoa terrível, né? E ele sempre soube que psicanálise per se não redundava em curas dos pacientes. A gente pode até falar depois dos vários fracassos homéricos e históricos ao longo da série que foram mostrados de pacientes de psicanálise tratados durante anos que não conseguiram nada. Agora, um ponto interessante dele, e eu acho que o Bruce Colton, por exemplo, fez esse ponto sobre ele estava correto, né? A pergunta é, enquanto muito do que ele escrevia era completamente errado, a gente chegou inclusive a falar, o Salazar deve lembrar naquele episódio das coisas escondidas da Fundação do Mundo, como o Girard tinha várias críticas ao Freud, porém em um aspecto fundamental ele estava correto, no qual no mundo sem religião, Freud era profundamente antagônico à religião e ao cristianismo em particular, como no mundo sem religião a motivação primal dos desejos animais, e em particular o sexo, seria uma força motriz da sociedade que tem que ser domada. Nesse particular ele acertou, e como a gente está pegando o período exato do colapso da religião organizada no Ocidente, do ataque primordial do iluminismo e do liberalismo ao cristianismo, então nesse sentido o pessimismo de Freud era correto, só que é um monstro que ele ajudou a criar, um monstro que ele ajudou a moldar, certo? As pessoas seriam tangidas por esses desejos primais e especialmente esse desejo sexual, e o Eduardo Bernays percebeu que nesse caso, nessa intensa irracionalidade, evidentemente que a única maneira de manter uma civilização, uma sociedade, principalmente uma sociedade técnica industrial avançada, seria através da manipulação dos desejos da população de forma insidiosa, né? De forma não explícita. Quem leu logo nos primeiros, acho que nas primeiras páginas do livro dele de propaganda do Eduardo Bernays, ele fala, olha, o que eu estou fazendo aqui é inevitável, alguém vai manipular as massas, né? As massas, ele inclusive citava Le Bon, né? Que escreveu aquele livro muito bom, foi no século XIX, sobre a psicologia das massas, né? Ele falou, as massas vão ser manipuladas, é melhor que sejam manipuladas por mim, que sou
o lado bom, o lado pela ordem, pela produtividade, do que pelos demagogos e populistas, né? Isso é inevitável. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente manter a sociedade funcionando, né? Curioso que todo mundo sempre acha que está do lado do bem, né? Todo mundo claro, acha que está do lado dos Ele nunca se viu anjos. como um monstro, né? Ele nunca se viu como um monstro. Então, essa é a grande sacada dele. Quer dizer, como é que você faz isso? Incutindo e alimentando desejos. Você vai manter as pessoas saciadas no seu desejo. Em certa medida, o primeiro capítulo, que chama Happiness Machines, né? Máquinas de felicidade, em grande medida, e eu acho que até uma coisa que eu queria até ouvir o que o Sr. Caverna tem a falar sobre isso. Em grande medida, não são máquinas de felicidade no conceito clássico, cristão de felicidade. São máquinas de satisfação, né? Porque a ideia de felicidade no mundo imanente e material é uma sucessão de desejos satisfeitos, né? É a única coisa que resta, né? Você não tem mais nada. Porque se você não tem virtude, não tem redenção, né? Qual é a ideia de felicidade? Exatamente. E até eu tava conversando aqui com minha esposa sobre esse documentário, que, assim, se você for pensar, como você mesmo ressaltou a questão de que ele pegou, naquela época, foi o auge da decadência da cristandade. Quer dizer, o auge não, né? Ou pelo menos assim, foi o início da queda livre, né? Que a gente tá vivendo. E se você for parar pra pensar, o que o Freud identificou como, os seres humanos são movidos por desejos, eles repetem isso direto no documentário, né? Desejos animais violentos e tal. Assim, olha, você simplesmente está dizendo que o ser humano, ele tem apetites, são as faculdades da alma, que desde a escolástica o pessoal já sabe que existe. A questão é que, como você falou, o que o Freud sempre tentou, o que o Freud e o Bernays e o pessoal, a psicanálise em si fazia era identificar esse ponto, vamos dizer assim, esse ponto menos acessível da alma humana, que todo mundo tem, e descobrir uma forma de ativar aquilo ali de forma a manipular, como você mesmo falou. E até eu tava pensando até a questão, assim, a própria questão da psicanálise, né? Isso você vê direto acontecendo no documentário. Ele chama a pessoa e fala assim, não, fala sobre, né, vai falando aí sobre os seus sentimentos em relação à coisa, e ele ia anotando, e ia coisando. E a figura clássica da psicanálise é isso, né? Você senta, fala, o cara fica te ouvindo. Não é engraçado você pensar que é como se fosse uma perversão do sacramento da confissão. Você vai pra um cara e vai começar a falar, só que você não tá falando, tipo assim, você não tá falando de um pecado seu, e o cara não tá ali pra ouvir isso, ele tá lá pra ouvir simplesmente a exposição de um monte de desejos que você tem reprimido, e ao contrário da confissão, onde o padre que te ouve, ele tá proibido de falar pra qualquer um e de usar aquilo ali posteriormente, o cara tá te ouvindo para usar aquilo depois contra você ainda. Não, desculpa te cortar, que você falou do confessionário. O nome do livro é do Frederick Crews, é O Profeta da Infelicidade Ordinária. Sobre o Freud, o ponto que ele faz é isso. O psicanálise é uma paródia maligna da confissão católica. Ele faz exatamente esse ponto. Ele fala nem precisa a negação do pecado, a negação do pecado, ele fala a negação do pecado, transformar o pecado ou em neurose ou em psicose, patologizar o pecado e tentar resolver isso não por redenção, mas por rememoração numa paródia maligna da confissão. Exatamente. Mas esse termo é muito importante. Paródia maligna da confissão. É exatamente isso. E a única coisa que muda é como você vai lidar com aquilo. Tipo assim, o Freud, o pessoal pelo que eu vi ali, do Bernays e tal, eles entendiam que, você tá, poxa, olha só que coisas terríveis tem dentro do ser humano. Vamos reprimir. Chegou outra galera do Marcuse e tal, tem que estimular. Mas assim, a única coisa diferente é o seguinte, todo mundo tá sendo manipulado, só que um tá querendo te reprimir, outro tá querendo te estimular, e nos dois casos vai cair em desgraça, entendeu? Nos dois casos vai cair em desespero, se você for ver. E outra coisa também que eu achei engraçado, quando eu tava vendo o documentário, eu falei assim, wait a minute, então quer dizer que aquela coisa de, olha, a sociedade burguesa americana dos anos 50, ela é toda reprimida, não podia expor nada, e eu sempre ouvi que a culpa disso era da igreja. Porra, é do Freud. Cara, assim, é interessante você falar isso, que eu tinha ouvido a primeira vez no carro, daí eu reassisti de novo, por ter a Pepita queria assistir comigo, ela acabou assistindo comigo, né? E aconteceu uma coisa similar, porque eu falei pra ela, você veja que interessante, né? A gente terminou de discutir, foi exatamente a repressão. Então, esses desejos malignos, eles realmente existem, a natureza caída humana, né? Após a queda dessa natureza essencial, é o pecado original que nos leva a pecar. Mas o interessante é que, em grande medida, o processo de liberação eu ponho entre aspas, da repressão medieval, foi substituído por uma nova repressão.
Só que a repressão medieval era, ao menos declaradamente, ninguém aqui está sendo simplesmente tolamente idealista, mas o objetivo declarado da repressão histórica medieval era o quê? Era levar, no final das contas, levar almas para o céu. Você tirou a repressão medieval, entrou num período de tensiosidade, para depois descobrir que você tinha que colocar uma nova repressão para quê? Para aumentar os lucros de empresas privadas vendendo produtos produzidos em massa. É só isso. É só isso. Você trocou a repressão de almas para o céu para a repressão do stock options, entendeu? Em nome do stock options. Só isso que aconteceu. E a liberação mais tarde também foi a serviço dos... E aí você foi turbocharge. Simplesmente você conseguiu turbocharge, entendeu? Porque não tinha a lógica da necessidade de manutenção da máquina, da corrente de transmissão econômica e do aumento de lucros, aumento de produção, ela não acomoda qualquer tipo de defesa do indivíduo contra essa máquina. Porque esse é o grande ponto, né? Uma das coisas que você negou nesse processo é a família, né? Não, mas assim, o que eu achei perfeito, primeiro, né? Eu achei assim, o documentário demais mesmo. É muito assim. Bom, nossa, é espetacular. Eu tive vários insights vendo o documentário. Absolutamente. Vários insights. Acho que a gente precisa, antes da gente aprofundar aqui, colocar um pouco no contexto, né? Além da questão religiosa, da falência, vamos chamar assim, da religião, né? Tiveram alguns traumas no começo do século XX que levaram as elites, né, a buscar esse controle, além da questão meramente de produção, né? Que foram as 2 guerras mundiais, né? Onde se viu lá as pessoas os seres humanos fazendo atrocidades sem fim, né? De todos os lados. Então acho que isso traumatizou um pouco as elites, falaram, a gente precisa controlar a população, controlar as pessoas. Mas eu entendo isso, é verdade, mas tem que lembrar, em primeiro lugar, as ideias de Freud são pré-Primeira Guerra Mundial, ele só viu a Primeira Guerra Mundial como de confirmação, na verdade ele aumentou o pessimismo dele, aquele livro final dele, eu acho que é o livro final dele, né, o Civilization and its Contents foi depois da guerra, mas isso aumentou o pessimismo dele, né, de qualquer modo. E, em segundo lugar, esse é um resultado meio natural do mundo mecanicista e amoral que foi criado exatamente entre os séculos 17 e 19 com a abolição da religião e de qualquer verdade superior, né? Em grande medida, se o homem é um robô molhado, na verdade essa que é a ideia, o homem é simplesmente um pedaço de carne autopropelido, qual é exatamente o preceito moral onde você vai se fiar para que essas coisas não aconteçam, né? Na verdade, assim, o Freud, assim como todo artista, ele queria destruir o eu, né? Na verdade, ao criar todas aquelas teorias elaboradas, que ele queria mesmo era destruir o eu, e o eu que era cristão, né? A identidade das pessoas era cristã. Ele queria destruir o Imago Dei. Exatamente. Vou deixar claro, o homem é a imagem de Deus, esse era o objetivo, entendeu? Exatamente. Ao destruir isso, você consegue rapidamente substituir por alguma coisa que tem um apelo direto ao instinto animal aí. Porque se o eu, sendo o eu racional cristão removido, você consegue reconectar qualquer desejo primal a qualquer coisa que um instrumento, por exemplo, de controle, ou no caso das propagandas, uma conexão com o produto, né? Acho que o Marx até falava de um negócio chamado de fetichismo, né? Que existia no capitalismo. Isso. Né? Isso. Como é que é? Fetichismo, exatamente. Exatamente. Então, assim, acho que a parte mais brilhante do Bernays, esses caras, é poder conectar um homem que já vinha se afastando da religião, né? Do transcendente, né? Para deixar claro, né? O transcendente, entendeu? De algo superior à matéria. E o que começou na reforma, se for ver, porque na reforma, um dos pilares da doutrina do Lutero era justamente quebrar a noção da bondade inerente do ser humano. Ele pregava, e o Calvino multiplicou isso e formalizou na questão da depravação total, que ele acreditava que o ser humano por si, ele era, né, ele tem a frase famosa, desesperadamente corrupto. Então, e o que o Salazar falou é exatamente, porque o eu cristão, a forma de entender o eu da forma do cristianismo estava já muito solidificado. Então, o trabalho do Freud foi justamente teorizar e demonstrar que se você for descendo até o mais profundo do ser, você vai achar uma besta fera louca que tem que ser dominada. A id, né? Que é chamada id, né? Isso. E lá na frente, depois, lá no documentário, vai vir um cara, né? Um cara que fazia um negócio parecido com o Osho. Eu não lembro o nome dele. Que botava o povo deitado no chão, o povo gritando, um negócio meio... Você lembra disso? Werner Erhard. Isso. Ele chega a dizer explicitamente... É o do Orgasmatron esse? Não, esse é o Reich.
Ai, cara, esse foi demais. Mano, o cara com aquele raio. Meu Deus, é possível, cara. Não. Eu olhei pro sinal, não é possível. Vamos explicar quem é o Reich, que é um inimigo do freudianismo, né? Ele Era foi, um discípulo, virou inimigo. rompeu, foi depois da morte do Freud lá, ele foi escorraçado do meio psicanalítico lá pela Anna Freud, filha do Freud, que se tornou meio uma figura central lá da psicanálise dos anos 50 e 60. Que era uma esquisitona. A gente fala dela depois, mas esse Reich aí... Ela era a depravação da freira, porque ela foi virgem, né? Que a mulher falou lá. Não acho que ela tenha sido virgem, mas... Mas é uma depravação que eu tô falando. Ela morar lá com a milionária lá, com a Burlingame lá, suspeito. Desculpa, Zeno, a gente tá te atropelando, mas foi muito engraçado. Muito engraçado, cara. Aí o Reich, depois que ele foi proibido lá de exercer psicanálise, ele decidiu investigar lá o poder da energia do orgasmo lá, ele construiu um canhão lá, que segundo ele podia ser usado para derrubar UFOs. É uma coisa louca. Curar câncer e fazer chover. Não, porque assim, esse negócio que o Zeno tá falando é importante sim, gente, porque o Sr. Caverna até comentou comigo quando assistiu o primeiro episódio, ele até foi comentando, eu falei, cara, mas assiste outros episódios, porque no fundo é exatamente esse o ponto. O pêndulo, né, esse pêndulo aí, de novo, o dado que como é que você mantém um homem sociável sem um chamado maior, sem um objetivo de procedimento, uma moral objetiva de procedimento que vem de fora, que é sobrenatural. O Freud e depois a esquisitona da filha dele acharam que você ia fazer isso, reprimindo esses impulsos sexuais. Aí veio o Reich, que foi, na verdade, você sabe, né, Zeno, que ele foi escorraçado porque ele não deu ao Freud toda a deferência. O círculo do Freud era basicamente cultista, né, um negócio completamente culto. Você não podia discordar do Freud em nada, é um negócio completamente maluco, né. O Frederick Krug chega a chamar de seita gnóstica, é assim que ele chama literalmente o Freud, viu, o Sr. Caverna, o freudianismo, né? Quando ele saiu, ele chegou à conclusão que não, na verdade, o segredo disso é liberar as energias, especialmente a energia sexual. Achando que ele chega naquele ponto quando ele fala neuroses, agentes da neurose é a ausência de orgasmo. Enquanto o Freud falava que a agente da neurose, primeiro, você lembra, que o Freud mudou de ideia várias vezes, né? Ele falava que a agente da neurose inicialmente eram abusos sexuais sofridos na infância e memórias cobertas, e depois falou que foi o complexo de Édipo, né? Que na verdade o garoto queria fazer sexo com a mãe e a garota queria fazer sexo com o pai. Basicamente isso, né? Os psicanalistas que depois escutam vêm me falar que eu estou representando, que eu estou sendo um pouco caridoso com o que o Freud falou. Faça meu favor, né? Mas é basicamente isso, né? Então o Reich, na verdade, ele pendulou para outro lado, né? Que foi aí que foi o movimento que você saiu da psicanálise para o que eles chamam, como é que eles chamam de movimento do potencial humano, né? Que é uma outra, vamos dizer, uma outra área da psicologia, né? Isso. Na verdade, a ideia era da auto-atualização, vamos dizer assim, né? Que é a gênese do coach, é a gênese do coach. Isso, a gênese do proto-coach. É o proto-coach, exatamente. Mas o interessante é que vamos colocar assim, o patrono, né? O santo, entre aspas, o santo secular patrono do coach era um doidaço total, né? Que era o Reich, né? O cara que queria coletar energia do orgasmo para fazer chover, curar câncer e derrubar UFOs que estavam ameaçando toda a humanidade. É esse cara, tá? Só para deixar claro. O que eu acho maravilhoso quando a gente estuda um pouco mais essas figuras, né, é que você vê que as nossas elites, né, elas tentam fazer esses experimentos, tentam fazer economia planificada, né, controlar a economia, querem controlar a mente com a psicologia, querem controlar o clima, querem mudar o sexo das pessoas, e tudo é errado, né? E continua como se nada tivesse acontecido. Assim. Continua em frente. A economia planificada é o caminho. Deu errado na União Soviética, em todos os lugares, né, não teve os objetivos. Não, mas esse é o futuro, temos que fazer isso. Mas se você vai em contraposição que você está falando, o que o Bernays fez deu muito certo. Talvez não para os objetivos estabelecidos, certo? Sim, de uma forma distorcida e maligna, né? O objetivo declarado era a pacificação social, e foi tudo errado. Né? O objetivo declarado da pacificação social de praticamente o que nós chamaríamos de gado humano, né? De bípedes, né? Que basicamente tem o quê? Eles comem, dormem e cagam, é isso. É pra manter uma sociedade com esses às vezes seres. Mais de uma coisa ao mesmo tempo. Inclusive. Aí não vou entrar nessa seara, tem gente que curte. O Salazar, o episódio do Sábio de Jorge Constanza fazendo sexo e comendo ao mesmo tempo, lembra? Ele sanduíche de pastrame, é sério, ele chegou um ponto lá que ele falou que ele só conseguia realmente chegar no clímax lá se ele estivesse fazendo sexo e comendo. Aí tem uma cena lá que ele vai tentar fazer sexo com a mulher, lá ele debaixo da coberta e tem um sanduíche tá comendo sanduíche de pastrame. Mas que diabo é isso? O que você vai
fazer. Não, veja bem, a gente é uma maneira de a gente apimentar nossa vida sexual. Jesus. Mulher expulsa ele da casa. Quando eu falo de controlar a mente, tem um trecho lá do documentário que ele fala de um cientista canadense que resolveu esquecer esse negócio de manipular as pessoas e resolveu reprogramar a mente das pessoas, né? Com LSD, eletrochoque. Isso. Zeno, outro dia no Twitter, eu que sou sempre acusado de comunista, agente da CIA, agente da China, não sei o quê, eu fiz esse ponto, eu falei, colocaram um mapa, a direita brasileira, cara, viralatice sempre, né? Pegou um mapa, acho que veio do New York Times, da Fundação para a Democracia Liberal, algum think tank da CIA, colocou mapa dos países que proibiram a internet. Eu falei, se você colocar se você colocar o mapa do Global Home em cima, vai ser praticamente a única coisa que está ali em disputa é Brasil e Índia, né? E aí eu ainda fiz esse comentário e falei, vamos fazer o mapa dos países onde se fizeram experimentos de eletrochoque, LSD em crianças, que dá também os países que não bloquearam a internet, porque esses experimentos do MK Ultra aí, basicamente tem entrevista, inclusive, com o psicólogo-chefe da CIA, né? Onde você fazia vários eletrochoques por dia, você sabe que experimentos foram conduzidos, inclusive, em crianças de até 6 ou 7 anos de idade, basicamente no Canadá, não foi nos Estados Unidos não, tá? É da CIA, mas não foi no Canadá, na Suécia e na Alemanha Ocidental. Na Alemanha Ocidental. E só uma observação também, depois de muitos episódios assistidos de vocês, de muitas conversas com o Pepe, e depois desse documentário, eu tenho que concordar que a CIA nada mais é do que uma KGB incompetente. Sim, uma KGB incompetente, exatamente. Sim. É uma KGB menos meritocrática, vamos colocar assim, porque as pessoas chegam lá porque são os filhos, é sempre filho de cara da CIA que entra na CIA, é só isso. Assim, não tem diferença. E a impressão que dá é que é um clubinho... É um clubinho. Aquele filme com o Matt Damon, O Bom Pastor, é perfeito, sabe? The Good Shepherd. Eu não assisti. Sobre a história da criação da CIA. Assista aquele filme, porque é exatamente aquilo. Você vê, são os filhos da CIA que são recrutados, e daí eles vão pra Stanford, vão pra Yale, pra Harvard, são recrutados e fazem cagada em cima de cagada, e mata inocente, e rouba, porque são filhinhos de papai. E continua indo, entendeu? E promovido pra cima. No mínimo que você pode dizer, né, Sr. Cabrera, na KGB que você faz muita cagada, você morre, meu amigo, entendeu? Então o judiciário brasileiro, a mesma coisa também. O judiciário brasileiro não tem consequência pra cagada, entendeu? Então, nesse aspecto, o documentário é muito bom ele ter coberto isso, inclusive ele ter coberto aquela coisa, aquela questão do Bernays, depois dos anos 50, trabalhando para a CIA, por exemplo, arquitetando o golpe na Guatemala. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso. Isso é muito legal. Criando, inclusive, uma agência falsa de publicidade, entendeu? Pra dizer que... Caraca, sinistro aquilo. Que o Arbenz, que na verdade era um populista, na verdade, era um agente de Moscou. Aquela cena onde depois que ele é derrubado, olha, quando eles entraram no palácio, eles acharam muita literatura comunista. Assim, se ele tivesse O Capital, ele era comunista, mas quando ele tinha 10 volumes, ele era muito comunista, entendeu? Porque ele leu todos os 10 volumes iguaizinhos, entendeu? Essas duas coisas, a gente tá falando de CIA e controle aqui, tem um livro muito bom sobre a história da CIA, que é Legacy of Ashes. Isso. Legado de Cinzas, que assim, é uma história de um fracasso atrás do outro, e onde a CIA teve sucessos, né, como nesse golpe de Estado da Guatemala, no Irã e mais um outro aí, depois se voltou contra eles, né? O Irã hoje é um dos inimigos mais ferrenhos. E vamos ser honestos, nesse caso, Grenada, é muito bom, que eu recomendo aquele do Stephen Kinzer, Todos os Homens do Chá, que fica claro ali a participação primordial do MI6 britânico para conseguir, né? Não foi só a CIA, né? O MI6, na verdade, assim, eles foram meio que consertando as cagadas da CIA, né? Pra derrubar o Chá. E que, não sei se você lembra que na época, aquela Mother Jones, aquela revista americana totalmente Lula livre das ideias, assim, publicou inclusive um artigo falando que quando o Ayatollah Khomeini assumisse o poder no Irã, o que ia acontecer? As mulheres vão ter mais liberdades, vai ter liberdade política. Coisa louca. A primeira coisa que o Ayatollah Khomeini fez foi subir o poder com a ajuda dos comunistas, passou fogo em todo mundo. Mas desculpa, a gente tá desviando aqui, mas para deixar claro que as ramificações do Bernays, né, como eu falei, era uma figura, eu considero evidentemente maléfica, né, obviamente ele vai contra a lei natural, mas ele foi bem sucedido no intento dele, isso ele foi. Inclusive virou um homem riquíssimo, né? Sim, viveu 103 anos, né? Foi até uma idade bem avançada, reconhecidíssimo no seu campo. Apesar de hoje ser meio desconhecido, né, foi muito, muito aplaudido lá durante a vida. Eu acho que desconhecido para mim era, com certeza, né? Mas será que no mundo da publicidade, assim, quem... Não, da publicidade não era, mas assim, no mundo político, né, cara? Aquela coisa que a gente fala, usando a própria frase do Olavo de Carvalho, porque é importante, assim, essa ideia que as pessoas têm, né? Não, eu penso para a minha própria cabeça. Aí você vai ver, você concorda com 99% do que os grandes jornais, os grandes conglomerados financeiros, os grandes conglomerados industriais dizem. Você não pensa com a sua cabeça, a verdade é que você está sendo influenciado, esse pensamento foi moldado, né, muito
habilmente, né? E dois dos arquitetos disso são o Walter Lippmann e o Eduardo Bernays. Eu tive essa conversa com um colega uma vez, falando, como é você, explicando, eu tava falando pra ele, não, que a guerra é espiritual, né, que a gente tá travando. Cara, ele riu de mim e falou, tá bom, você se informa como, né? Eu assisto Jornal Nacional, Jornal da Cultura. Ok. Pois é. Vai lá, amigão. Não, é difícil, cara. Não, esse é o ponto, você não pensa, né? E eu acho um negócio interessante que eu nunca pensei que eu ia fazer isso, mas hoje nesse episódio eu tenho mencionado o Olavo de Carvalho 2 vezes. Outra coisa que ele falava de uma espécie de uma trindade secular moderna, em certa medida a gente já cobriu. São teorias científicas que na verdade são irrefutáveis, então aquele conceito popperiano de teoria científica cai por terra nesse caso. Ele sempre falava o marxismo, a psicanálise, então marxismo, Marx, psicanálise, Freud e o darwinismo. São o pináculo, são a trindade, né, profana, moderna, que na verdade são teorias científicas que não podem ser refutadas. Quando não podem ser refutadas, não é que ninguém permite que seja refutado. Você não consegue construir experimento para... Como é que você refuta o marxismo? Ou como é que você refuta a teoria da evolução, né? Eu já perguntei para vários evolucionistas, me dê então, me explique, você está falando que é uma teoria científica. No Karl Popper, teoria científica, ela tem que ter um experimento que a refute. Me fala como é que vai ser o experimento que vai refutar a teoria da evolução. É o mesmo problema com a psicanálise. Não, porque aí vai ter que... Não, tem que refuta, só que você tem que esperar 25 milhões de anos, entendeu? Entendeu? Eu preciso de 2 universos paralelos, tá? Entendeu? Um menorzinho, o outro tem que ser maior, tem que ser mais parrudo, mais equipado, entendeu? 15 bilhões de anos, aí eu refuto. Pô, então desculpa, você não tem, né? Isso é interessante, né? Você vê que é isso que acontece com a psicanálise. Né? Rapaz, esse negócio, só um parênteses aqui no negócio da evolução. Uma vez eu tava vendo uma aula, eu tava ouvindo uma aula um tempo atrás nem era de nada disso não, era de cosmologia tradicional, sobre o darwinismo, essa coisa da evolução. Era uma aula sobre cosmologia antiga, né? Nem era assim, né? Mas surgiu no meio da aula o assunto de alguém falou de evolução, aí o professor, não, olha só, o que é uma espécie? Uma espécie é um princípio de conservação de características. Então como é que você vai dizer que existe uma evolução da espécie? É uma tendência de mudança de um princípio de conservação de características. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Enfim, aí ele falou assim, mas só uma nota assim, sobre isso, assim, dessa teoria que é o que você falou, tipo assim, todo mundo acredita como se fosse a verdade do evangelho trazido do Monte Sinai, mas era porque só isso. Porque é a estrutura da modernidade, né? Você vê que em certa medida Darwin e Freud se completam nisso, com a estrutura da modernidade. Um basicamente estabelece as fundações. Você vê só, né, Darwin estabelece esses princípios imemoriais da imanência da matéria e nada além do transcendental. Freud estabelece isso dentro do ser humano e Marx na sociedade, né? Então Freud é materialista, né? Impressionante. Perfeito. E é isso que acontece. Esse é um aspecto interessante desse documentário em particular, porque você vê só que a tentativa de escapar disso aquele cara, por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, que fundou aquele partido dos hippies, né? O Partido da Juventude, lá que ele chega a falar, não, na verdade a gente mudou de socialismo na sociedade, né? Para usar aquele termo que era do próprio Stalin, usado do socialismo num país, para socialismo numa pessoa, né? Quando teve um momento de autoliberação, né? Sim. Que vocês viram umas cenas lá que era um puta de um bacanal, né? Claro. Uma puta de uma orgia aquela história. Vamos ser honestos, vai. Se liga, vai. Era só uma mega de uma orgia. Que aí volta num ponto central, né? E por isso que, nesse aspecto, o Freud está correto. Que a gente já chegou a comentar isso até aqui. Muita da motivação materialista, ateísta, não sei o que, você sabe o que é no fundo, né? Eu quero transar e não estão me deixando. Sim. Entendeu? No fundo é isso, né? Tem aquela... Você deve ter visto aquele meme, o Sr. Caverna. Assim, o cara falou, não, porque a Igreja Católica teve a Inquisição e as cruzadas não sei o que. Você fala, você foi morar com sua namorada, né? Tá, né? Você fica nisso, né? Você tá mandando ver lá, né? Toda noite, né? Tá, só pra saber. Que isso, né? Desculpa. Desculpe, ateus, eu não tenho realmente respeito, porque 99% dos ateus que conheço, a questão toda no final é isso. Ou eu sou quero dar e eu não posso. E não tá sabendo pedir. Ou eu sou professor universitário, que eu conheço vários, já exercito essa atividade, e eu quero passar o ferro na aluninha gostosa, entendeu? E o evangelho não deixa. Então, o magistério não deixa. Então, fundo é isso. Exatamente. Mas que, de novo, é o princípio primordial, né? Essa energia libidinal que tá na superfície que Freud identificou, né? É isso que acontece. Na ausência da religião, como é que você vai se controlar? Por quê? Por que você vai se controlar, né? Esse é o grande ponto. Acho que é por quê? Se você substituiu isso... É engraçado a gente ver aquelas propagandas dos anos 50, como ele aplica isso de uma forma meio bizonha, né? Então, aquela propaganda, eu dei risada, aquela propaganda do carro. O cara fala, não, esse novo carro é 4 polegadas mais longo. Aí a mulher entra no carro e... Começa a gemer.
Uma cara de Era prazer, muito assim. na cara. E tem um outro também que tá fazendo uma propaganda de, acho que um bolo pronto lá. O que você fez aqui para as Não, mulheres? aquilo ali é Aí colocou fenomenal. um ovo, porque o ovo simboliza o óvulo que ela tá doando pro marido. Fala, que coisa maluca, meu Deus do céu. Fenomenal, achei. Não, e funcionou, né? Realmente. Aquilo foi genial. Porque as mulheres estavam culpadas porque a mistura de bolo elas não tinham trabalho nenhum. Era muito E tipo, fácil. nossa, é muito fácil. Aí, Era não, como é que você resolveu isso? Acrescenta um ovo. Não, sério? Ô, gente, isso é muito legal, porque quando fala do Eric Dixer, né, que ele se mudou para os Estados Unidos também, né, ele era, não lembro se ele era alemão, austríaco, mas você lembra que ele começou a fazer, ele foi o pai do que a gente conhece como focus groups, né, ele falou, na verdade eu vou pegar o conceito da psicanálise, de livre associação, porque o que a força motriz é o inconsciente, né, vamos colocar esse é o ponto de Freud, e eu vou aplicar isso a produtos. Eu não vou perguntar sobre o produto, eu vou perguntar sobre que sentimento que o produto evoca, né. Então isso é interessante. Chamava uma mulherada lá e falava, essa salada, esse molho de salada. Você sente o quê? Você sente o quê? Não me descreve as características do molho. Então, voltando ao ponto que não é o fact, lá, o fact sheet, né? O folheto de dados. Eu quero saber o que você sente. E esse caso do ovo aí é genial porque a Betty Crocker, né? Aquela empresa americana, queria vender, não estava conseguindo vender. Tem até hoje. A minha esposa nos Estados Unidos usou muito Betty Crocker, mais a Betty Crocker. Então você põe um ovo, né? Você vê que coisa interessante. Ô, gente, e a própria ideia do Bernays lá pra fazer mulheres fumarem, hein? Genial também aquilo. Você lembra? Exatamente. Cara, foi muito, muito foda. Também, isso. São as tochas da liberdade. A tocha da liberdade, exatamente. Vocês vão fumar a tocha da liberdade. Cara, realmente, tipo assim, quando você vê que assim, o Bernays ele foi o pai do copyright, de todo esse negócio que a gente vê hoje, e que e o negócio é esse, né? Que Érico Rocha, Turminha Limitada, eles vendem como se fosse a grande sacada que eu tive. Pô, o negócio lá da década de 20, mano. Entendeu? Mas assim, é genial você pensar mesmo. A gente é manipulado há muito tempo. Sim. Naquele livro O Poder do Hábito, ele mostra lá como que os publicitários começaram a convencer as pessoas a escovar o dente. Que no começo do século XX, nos Estados Unidos, o pessoal estava comendo tanto açúcar, né, que se tornou mais acessível, que a saúde dental foi considerado um problema de segurança nacional, que os soldados estavam todos os dentes todos arrebentados. Aí um publicitário lá inventou lá uma campanha para as pessoas começarem a escovar o dente e se tornou um hábito e todo mundo faz até hoje, né? Que eles não tinham isso no começo do século. Não, e assim, esse período especial aí do Bernays é perfeito ele ter nascido durante esse período, porque ele estava com as ideias novas vindas da psicanálise, e você tinha um meio de comunicação que estava surgindo, que era a televisão, né? Primeiro até o rádio, né, Salazar? Até o rádio do que a televisão. O rádio, mas a televisão, por ser uma característica visual, né, que não tem no rádio, você pode explorar outras coisas, né? Psicanálise, né? Cores e sons. E no fundo, se você for parar pra pensar, o que esses caras estão fazendo ao mesmo tempo em que eles se arvoram como os grandes modernos cientificistas e que ultrapassaram todas as superstições medievais, eles estão usando conceito de simbolismo. Porque, cara, tudo aquilo que eles falam, por mais maluco que seja, eles estão usando símbolos naturais. Sim, absolutamente. Porque de onde acha que ele tirou que a cor tal vai evocar o sentimento tal, não sei o quê? Dos tratados simbólicos antigos, cara. Sim. Entendeu? Absolutamente. O interessante se você for pegar na divisão assim, a histórica, né, sei lá, do pré-modernismo, né, clássico, o modernismo, que é o cientificismo puro, que desembarcou, na verdade, no pós-modernismo, né, você teve a morte de Deus, em grande medida, que levou ao modernismo, na verdade, levou à morte da racionalidade. Você voltou à irracionalidade, você voltou a ter que invocar sentimentos profundos, sagrados, que não podem nem ser tocados de novo, né? Então, agora de uma maneira muito mais mercantilista, mas só isso. Ele fala no final, eles falam disso, que a gente está regredindo, né? Se tornando Exatamente. parte de um grupo, né? De uma manada, de um bando. O Peter Williams tem um livro excelente sobre isso. O Peter Williams é um filósofo britânico, na verdade, ele é um apologista, inclusive, se não me engano, é anglicano, inclusive, mas ele fala exatamente esse ponto, viu, Zé? Ele fala como essa volta, na verdade, pós-modernismo é a morte da racionalidade que adveio da morte simbólica de Deus, né? Então, o período, na verdade, modernismo, né? Então, o freudianismo científico, certamente a dimensão científica, o marxismo científico, ele foi um período muito curto, onde, na verdade, ele não conseguiu simplesmente sustentar essa racionalidade, porque os seres humanos não são assim, né? Os seres humanos têm impulsos que precisam ser modulados, na verdade, pela virtude, pela evocação de um árbitro moral que está acima da natureza. Quando você perde esse, o que sobra, na verdade, é racionalidade, né? Então, você tem que controlar as massas com irracionalidade mesmo, né? Com sentimento. E a gente vê isso no dia a dia, né? Pessoas lá têm reações absolutamente desproporcionais às
coisas mais banais, né? Tipo, cancelaram a revista em quadrinhos do personagem tal, eu vou mandar matar o editor, o artista, porque, sabe, que diabos, meu? Que coisa mais maluca. Pois é. Porque, no fundo, eu sinto, eu acho que é como se Deus estivesse olhando pro mundo e falando assim, tudo bem, vocês não me querem? Boa sorte. Sim. Entendeu? Porque, cara, não só o cristianismo, mas todas as sociedades tradicionais que tinham religiões bem estabelecidas e tal, todas elas tinham ferramentas muito eficazes para lidar com o ser humano e todas essas variações loucas que os seres humanos têm. Aí agora o pessoal tá chegando, olhando pro ser humano e falando assim, nossa, que coisa desconhecida, não sabemos nada sobre isso, vamos começar a estudar. É só dar merda. Sim. Entendeu? O Sr. Caverna, é o termo, eu até cheguei a publicar uma vez, eu até vou publicar aquele artigo de novo, é um termo indiano, né, Jugaad, que quer dizer basicamente uma coisa mal feita, tipo uma como é que a gente chama em português, tipo uma gambiarra, né? Na verdade, é falando sobre, as pessoas não entendem que tecnologias sociais, elas existem numa dimensão à parte das tecnologias físicas, em última medida. Então, o fato de você ter um iPhone com mais capacidade não quer dizer que as tecnologias sociais que você abandonou não vão ter efeito deletério. Então, o casamento é uma tecnologia social. Virgindade é uma tecnologia social. Justamente. Casamento arranjado é tecnologia social. Você abriu mão dessas tecnologias, você pode compensar em parte com tecnologias físicas, sei lá, anticoncepcional, coisa desse tipo. Mas você vai criar uma tensão que vai acabar num colapso societal de qualquer modo, entendeu? O Eric Voegelin falava isso, eu lembro, o próprio Eric Voegelin, quando a gente fez, viu, no Science Politics você lembra que ele fala, a morte de Deus vai ser a morte do homem, porque vai ser a morte do homem racional. Então é a morte do homem no sentido que ele vai ser abolido em favor de uma besta fera. Vocês lembram daquele, eu acho que é o primeiro episódio do Brasileirinho, vocês lembram que era Os Seres Humanos Estão em Extinção? Sim. Não lembro. Você lembra? O Sr. Caverna, acho que foi até ele que me recomendou, pelo menos eu vi no podcast dele e foi assistir. Que exatamente os seres humanos estão em extinção, não é que eles estão acabando, não, o ser humano está acabando enquanto criatura racional, que Aristóteles mesmo reconhecia como criatura racional em nome do conceito moderno que eu chamando de robôs moles, né? Robôs de carne. Que é isso, entendeu? Agora, se ele é um robô de carne, você está entrando numa concepção meio maoísta. Você lembra que Mao acreditava profundamente que a diferença do homem pro porco é que o homem falava. Então, a partir daí, você trucidar dezenas de milhões de pessoas é uma necessidade. Entendeu? Você não tá... Esse seria o equivalente a você matar um rebanho de porcos que está doente ou que não é produtivo. Isso tem um resultado prático, entendeu? Então, em grande medida, o Edward Bernays se aproveitou, surfou nas consequências desse desastre, que Freud ajudou a criar, mas esse desastre não vai ser resolvido. Simplesmente você vai continuar num processo cada vez mais autodestrutivo. E eu acho interessante que Freud, no final da vida dele, lá no Civilization Descontente, ele chegou a essa conclusão, né? Quando ele morreu corroído lá pelo câncer de garganta, ele sabia que, olha, é quase como se ele soubesse, o demônio que eu soltei no mundo não tem volta, ele vai terminar com a destruição da civilização. Não tem o que fazer, entendeu? Freud que receitava cocaína para os pacientes lá, como se fosse um remédio milagroso. Cocaína, vários tipos de morfina, várias coisas desse tipo. Vários pacientes dele terminaram mortos por overdose. É isso que eu ia falar. Completamente viciados. Duas ou três pessoas do documentário que foram morar com a família Freud se suicidaram, morreram de overdose, o caralho, assim. A família totalmente amaldiçoada. Burlingham, a família lá dos milionários lá, foram tratados durante anos. Eles eram o pôster, o exemplo, a família Burlingham, né? Eram os exemplos de como a psicanálise, porque eles foram tratados desde crianças pela Ana Freud, como a psicanálise pode criar cidadãos saudáveis, centrados, não sei o que, depois de décadas, 30, 40 anos de canálise, se mataram os dois. Cara, sinistro. Isso é o equivalente agora que toma vacina, né? É o campeão da vacina, cara. É o campeão da vacina. A gente falou lá 2 episódios atrás do John Money lá, que caso de sucesso lá do transgênero, os 2 meninos que trataram se morreram, os 2 se mataram. Ele inclusive... Ah, não, eu cito em outro lugar. Eu ouvi falar que cita nesse documentário, mas é no outro lá, do Matt Walsh lá, o What's a Woman. What's a Woman. John Money, o pai da ideologia de gênero. Inclusive, posso dar uma indiretinha? Posso jogar uma indireta aqui? Claro. Você não vai deixar publicar? Se não quiser, tu pode clicar depois. Bernardo Kister aprenda a fazer documentário com o Matt Walsh. Aquilo ali é um documentário. Porra. Mas assim... Pegou o dinheiro de todo mundo, gastou tudo no iFood, quando só o documentário aquela bosta lá. O Salazar, o Sr. Caverna, inclusive o meu, tá? Inclusive o meu, tá? Eu também, eu tô puto por isso. Inclusive o meu, tá? E não foi pouco não, tá? Só pra... Sem dizer mais, não foi pouco não. Deixa eu expor. Eu falei que não ia gravar pra falar mal dos outros, tô falando mal no episódio dos outros. Muito bom. Pô, eu tô pé da vida, eu tô saco cheio desse povo Lavete fazer documentário, filme, e no final
Então, e dar uma de Brasil Paralelo e fazer vírus Slayer. Pô, não é filme, é uma VSL gigante. No final eles vão vender curso, o cacete. Pô. Caraca, dá vontade de jogar o computador longe quando no final tem aquele negócio. É patético. Esses caras que não tem day job, que não tem um emprego de verdade, vivem disso, você sabe, o Zeno, o Salazar sabe, o Torlaco, o Jusilei sabe a minha opinião sobre esses caras. Falei, esquece, realmente não leva a sério, não dá pra levar a sério. Vai trabalhar de verdade, tem emprego de verdade, vai trabalhar de verdade, meu. Tá? Se tem alguma coisa pra falar, você fala, se achar importante, você fala, não vem com essa. Eu entendo perfeitamente você, também não dá. O Matheus Walsh foi num comentário muito menor, né, e muito mais objetivo, a despeito das críticas que a gente possa ter à abordagem do Matheus Walsh, porque o Matheus Walsh, no fundo, ele é um liberal de direita, né? No final das contas, tem um monte de inconsciência, mas o documentário é muito bem feito. Teve um efeito prático relevante. Não dá pra negar que teve um efeito prático. Mas sim. Não, com certeza. Falando do documentário bem feito, o que eu senti falta nesse documentário aqui é uma linha do tempo, né? Que ele joga lá os sketches, assim, a gente vê uma evolução das técnicas, né? Que se começa lá nos anos 30, nas empresas, né? Fazendo lá a exposição para General Motors, aí muda lá pro psicanálise e termina nos anos... o documentário é de 2002, né? Termina lá com a eleição do Tony Blair e do Bill Clinton, né? Que usaram largamente lá recursos de focus groups e tudo mais para convencer lá o eleitorado a votarem, que estavam ameaçados de derrotas, né? Os dois, e eles usaram largamente esse mecanismo. É uma pena que ele não tenha avançado mais no tempo, porque com as redes sociais, com a popularização da internet, tem muita coisa acontecendo que com certeza ia complementar o documentário, né? É interessante você falar isso, Suzano, que um dos comentários finais da Pepita foi exatamente, você falou, imagina o Bernays vivo na época do TikTok. Pois é. O estrago que esse cara não ia fazer. Eu pensei isso também no final. O estrago que esse cara não ia fazer, entendeu? Com o TikTok. Pra você ver, Deus está irado conosco, mas nem tanto, né? Pois é, que o calibre dos subsequentes foi bem menor, sem dúvida nenhuma. E o que eu achei interessante, né, naquela parte final, eu não sei como vocês acharam, mas eu achei essa quarta parte a menos interessante de todas, exceto por um aspecto. Da política, exceto por um aspecto, né? Que ele começa focando primeiro em candidatos de direita, né? Sim. Foram os primeiros a usar, em certa medida, vamos dizer assim, instrumentalizar esse egoísmo, porque esse egoísmo você vê o potencial lá humano, lá no fundo, quando a rejeição do freudianismo clássico aí, é um movimento, na verdade, que é o que a gente chama dos boomers, que é pensa em você mesmo e só em você mesmo, né? Ser egoísta é bom, na verdade, ser egoísta é necessário. Acho que ele perdeu a essência ali um pouco, né? Não sei, eu achei um bom uso, viu? Porque na verdade Thatcher e Reagan, na verdade, eles são, na verdade, liberais de direita, só isso, né? Eles são todos liberais, na verdade é uma briga dentro do liberalismo, né? Não tem nenhum, eles são conservadores, mas conservador não quer dizer nada, conservador não conserva nada, não tem nenhum tradicionalista ali, né? Esse que é o ponto. Sim, ambos exatamente. Margaret Thatcher e Reagan Margaret Thatcher é pró-aborto, pró-liberação feminina, conservador que quer conservar a democracia tem que tomar um soco na cara. É o conservador que quer conservar a revolução, né? Não tem jeito. É engraçado que eles falam pra caramba lá no primeiro episódio. Eu não lembro o nome da mulher lá, que é uma descendente lá do acho que é a filha do Bernays, não era? Fala filha dele, fala lá de democracia, porque ele precisava de democracia, tem que manter a democracia, tem que manter a racionalidade, por isso que meu pai fez isso, fez aquilo. E é uma coisa bastante questionável, né, isso tudo, porque é a mesma coisa que a gente vê no discurso hoje. Não, porque esses fanáticos aqui de direita, eles querem acabar com a democracia porque eles são irracionais. É tipo como uma autojustificativa, né? Eu tô fazendo aqui, tô manipulando a população, eu quero porque é em nome da democracia, mas não, né? Eu não confio na democracia, então eu preciso ser manipulado. Ou você vai precisar de um mão de ferro para fazer a democracia funcionar, custe o que custar, independente de lei, de constituição, o que for. A democracia não funciona, né? É isso. Exatamente. Não, a democracia não funciona porque ela é predicada na igualdade entre as pessoas, que é irreal. A igualdade entre as pessoas é irreal. Isso não existe, entendeu? As pessoas não são iguais. Não, olha só, é aquele negócio. Nenhuma empresa funcionaria se ela fosse democrática. Não. A igreja não funciona ser democrática, a escola não funciona ser democrática. Time de futebol não funciona ser democrático. Mas um país inteiro vai funcionar. Força militar não funciona. Mas o único jeito de fazer um país todo funcionar não tem outro jeito. Não tem que ser.
kibutz tentou-se e todos quebraram, né? Os kibbutz que sobreviveram foram os que se renderam ao capitalismo. Mas a sociedade, ou ela é democrática, nesse modelo, na verdade, que são subrepticiamente manipulada por uma elite, ou tem campo de extermínio. São duas opções. Né? Porque no fundo, gente, mas aí eu volto... Por que eu falei tanto de liberais de direita? Porque eu volto no meu ponto, que eu já fiz uns 3, 4 episódios. É preciso entender a natureza do liberalismo. Né? A natureza do liberalismo o maior bem que existe é a capacidade de se self-actualization, de se auto-atualizar, é desprovido de qualquer amarra da história, civilização, tradição, família, Deus, sociedade, de tudo, né? Esse é o grande ponto, né? Então não tem jeito. Então, só existe o ser humano para o liberal é alguém que é liberto de todas as amarras, alguém que se pode se autofazer. O resto são escravos, né? Obedecer a qualquer autoridade é escravidão. Agora, como é que você tem uma civilização industrial avançada sem autoridade? Você tem esse modelo esquizofrênico, né? No fundo, o modelo esquizofrênico, que é a autoridade que eu não posso obedecer, eu obedeço porque eu quero, ou eu tenho que ser enganado em acreditar que eu obedeço porque eu quero, porque no momento que eu chegar e tiver que obedecer de forma compulsória, então eu sou escravo, um escravo não é humano de novo. Então é extremamente esquizofrênico, entendeu? Então é uma sociedade esquizofrênica mesmo. E o resultado é esse, né? A democracia liberal, ela é conhecida pela ausência de compulsão, exceto se você questionar ela, porque você tem que ser preso e arrebentado. Pois é. Tem um momento importante ali no documentário que ele começa assim, os primeiros cases que ele mostra são dos anos 50, né? Aquela coisa do carro, a mulher lá, que é a transposição do desejo pro produto, né? Ou seja, eu vou vender carro não porque o carro é melhor, porque é mais eficiente, porque tem uma feature, um recurso que o anterior não tem. É a forma de você satisfazer o seu desejo. Aí nos anos 60, os filhos dessa geração começaram a rejeitar isso, né? Sim. Aí a propaganda começou a ir atrás. A gente precisa entender essa geração e falar a língua deles, que é um movimento que acontece até hoje, né? Você vê o woke capitalismo aí, tipo, vou fazer um filme hoje e eu preciso ter um trans não binário cadeirante porque tem um grupo aqui que vai se sentir representado. Então, esse movimento é um movimento meio que de como eu diria, de retroalimentação, né? Cara, muito bom isso. Muito bom como comentário. Outro dia eu recomendei aqui para aquele Visconde Uruguai lá no Twitter. Eu falei, cara, leia esse artigo, Genealogia do Woke, do Charles Lehmann. Assim, é preciso entender direita do caralho, entenda seu bando de idiotas de uma vez por todas. Quem alimenta o transgenderismo, quem alimenta o homossexualismo, o gaysismo, é o capitalismo. Sim, não é o Estado, seus idiotas, não é o comunismo, não é a China, cacete. Não tem nenhuma ONG chinesa aqui no Brasil financiando cirurgia trans para criança, caramba. Quanto mais capital. O Alexei Arora, que é um comunista clássico, ele tem um artigo excelente que chama Por que o capitalismo adora o wokeness? Sim. Um comunista clássico vai ver na wokeness exatamente o que ele está falando, Zeno. É um instrumento de dominação, de destruição da classe trabalhadora, de quebra da solidariedade de classe, porque a sociedade não é mais organizada em classe, é organizada em estilos de vida, de quebra disso, de alienação, de atomização, para que o poder do grande capital prevaleça. Sim. Entendeu? Então para com isso, não é o Estado, não é o governo, entendeu, que está fazendo isso, saco. Esse artigo é muito bom porque fica claro quem está empurrando tudo isso, quem mandou a Budweiser fazer o comercial, aquele freak do caramba, todos os outros componentes de cerveja americana, foi o capitalismo, não foi um mandato governamental. Entendam isso de uma vez por todas, pô, entendeu? Para com isso. Então, em grande medida, quando você vê a briga da Big Tech lá com o ministro da Justiça, honestamente, pra mim, é a frase lá do Shakespeare no Romeu e Julieta. Uma praga sobre suas casas. Vocês briguem, é uma briga de dois demônios, entendeu? Não vou ficar do lado, vocês agora ficar do lado das Big Tech, você tá maluco, cara, entendeu? O maior financiador de transgênero mundial que é o Google agora. Ai, coitadinho do Google. O que você manda? Que todos os dois. O Google é de direita agora. Eu não levanto um dedo. O Google é de direita agora. Faz favor. Google, o tradicionalista reacionário. Por que é isso? Porque isso é necessário para vender. Essa maneira de vender, quebrar essas identidades. Essa é outra sacada, né, Zé? Na terceira parte do documentário, que é exatamente você parou de dividir a sociedade por classe e começou a dividir por estilos de vida, né? Ou no fundo, vamos ser honestos. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu vou chamar. Passou a dividir a sociedade pelas depravações sexuais, tá? Só isso que aconteceu, tá? Não só isso, né? Tribos, né? São tribos. Algumas são e algumas não são. E outra coisa que nos anos 60, nos anos 70 para cá, começou não é mais o produto, né? Agora é o seu sentimento que é importante. Sim.
o seu sentimento, o que você sente, e isso também está desaguando hoje numa coisa maluca, né? Ou seja, o que você sente é a coisa mais importante do mundo, cada pessoa é um universo, só que tem que se agradar o tempo todo. Ou seja, não tem como sustentar isso, não tem como isso levar para algum final produtivo, né? Não, porque você vive tangido para essas forças impessoais que vão te levando de um lado pro outro. Voltando no livro lá do Frederick Cruz, que eu falei sobre o Freud, ele faz um ponto interessante, viu, Daniel? Ele fala, Freud é o tataravô do politicamente correto e do woke. Tá? É simplesmente o woke, é a instrumentalização dessa ideia de traumas agora aplicados a mulheres, negros, gays, trans, bi, não sei o quê, em escala societal. Tá? Sim. É a mesma ideia do trauma, tá? Perfeito. São perpetuamente vítimas de trauma. E essa fragmentação extrema, né, esse indivíduo extremo, ele elimina qualquer tipo de pensamento de coletivo, né, no bem coletivo, caridade, preocupação com o bem-estar do próximo. Não, eu quero que o próximo se dane, ele é um nazista. Mas, por isso que eu tô falando pra você que é tão importante falar do negócio dos direitistas, cara, do Reagan e da Thatcher, entendeu? Porque no fundo é uma espécie de invernizamento dessa ideia do hiperindividualismo egotístico, né? No fundo é isso. Foda-se os pobres. É aquela frase eu não lembro agora, eu acho que é do Nelson Rockefeller, vou até depois confirmar, mas que ele brincava, e o Sr. Caverna, assim como um ex-protestante, vai lembrar da ética protestante. No fundo se Deus gostasse dos pobres, teria lhes dado dinheiro. Ok. No fundo Você era protestante também, Pedro? Eu era, cara. Não sabia, não. Eu era. 40 anos da minha vida, cara. Ele tem uma vida pregressa aí que ninguém sabe. Pô, peraí, então ou você é velho, ou você virou católico há pouco tempo. Eu não sou boomer. Eu já vou avisar, eu não sou boomer. Se falar isso, a gente vai parar esse podcast agora e vai ser na porrada. Eu não sou boomer. Eu não sou boomer. Isso é claro. Como diria o Salazar, uma vez alguém me chamou de boomer, eu falei, eu não seria amigo de um boomer. Pode deixar claro, ele não é boomer, não. Então eu jamais nem conversaria com um boomer. Não. Boomer eu não sou. Tô fora. Sim. Boomer não. Mas, cara, o boomer é o Human Potential Movement, é o Earhart lá, entendeu? Aquilo lá. Gritando. Eu preciso me preocupar comigo, entendeu? Se eu não tô feliz no casamento, eu termino o casamento, foda-se os filhos, e a minha felicidade, como é que fica? Não quero saber dos meus filhos, eu não quero saber de nada, e a minha felicidade? Pois é. É isso aí, o boomer. Geração maldita. Exatamente. Aí, o senhor Caverna quer falar mal de alguém? Vamos falar mal de boomer. A gente tem que fazer um episódio só baiano dos boomer. Entendeu? Tem um livro que eu já tentei colocar na pauta aqui, é o livro sobre os boomers. Eles caíram em tudo, né? A gente já falou aqui de Marcuse, já falou de Edward Bernays. Perfeito, caíram em tudo. Eles caíram tudo que era... Os caras pularam da Ana Freud pro Herbert Marcuse, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Estão comendo bosta de cavalo, você pode comer bosta de cabra. É só isso. Pelo amor, cara. Não dá, meu. Pelo amor de Deus. Os caras não são... O terceiro episódio lá de série foi me dando uma irritação de ver aquele pessoal. O Esselen Institute lá, sabe? O Carl Manning. Nossa, puta, aquele pessoal todo, nossa. Inclusive, o Pepe me convidou para participar desse episódio e falou que podia trazer, né, um dos seus irmãos. Eu chamei um que, sabe, que tem domínio de inglês, então eu falar, podia vir. Ele começou a ver e falou assim, cara, eu não vou conseguir terminar de ver esse documentário. Eu tenho uma raiva tão grande desse assunto. Sério, eu não vou conseguir. Aí eu achei uma versão legendada e ia chamar o outro, só que o outro também acabou tendo compromisso hoje, não pôde vir. Não, vai dando uma fúria, cara. Eu não sei quanto a vocês. O terceiro episódio, eu conversei com o Salazar, eu saí pra beber com o Salazar antes de gravar, ele falou, cara, o terceiro episódio é... Foi bem na metade. Vai dando uma fúria daquele pessoalzinho que você vê, não, porque eu tenho que... Não é errado procurar minha felicidade. Sim, sua definição de felicidade é animalesca, seu desgraçado. Você tá abrindo mão de todos os seus deveres em nome da satisfação imediata. O que você tá fazendo, entendeu? Para com isso, pô. Freud tá falando que você é um animal que fala e você está se comportando como um animal que fala, entendeu? O Bernays, pra mim, ele foi o cara mais filho da puta da história inteira. Porque, assim, ele encheu o cu de ganhar dinheiro. Ele ficou muito rico, né? Pensa no Bernays, né? Ele veio lá de Viena, não devia ter muito dinheiro lá, né? Durante a guerra. Encheu o cu de dinheiro, cara. Aí eu até comentar com o Zeno, o que você achou dele ser o pai da ideia de product placement, hein? Pois é. Isso daqui é um assunto até que eu tinha anotado para falar aqui, porque antigamente em Hollywood esse negócio de product placement é um negócio bem improvisado, né? Eu lembro de um caso lá, a Kellogg's queria colocasse um pacote de cereal lá num filme, então em troca eles deram 1 ano de sucrilhos lá pro refeitório do estúdio. Era um negócio meio assim, né? Isso. E aí isso foi
evoluindo, até chega hoje, não, o Mark Wahlberg tá lá lutando contra os Transformers e no meio da cena de luta ele para pra beber uma Bud Light, né? Pois é. As coisas ridículas. Mas o Bernays, o Bernays foi o pai disso. O Bernays criou uma indústria pra isso, pra deixar claro. Tá? Então, assim, não, eu represento essa atriz e ela só vai participar do seu filme se esse produto que eu também represento, né, dessa empresa, também entrar, entendeu? Isso porque hoje já é um negócio totalmente estruturado, né? Assim, com contratos e tudo mais. Isso faz parte do orçamento dos filmes. Eu acho que ele abordou pouco, assim, dois aspectos aqui, que é essa aprofundamento da relação de Hollywood, do cinema com televisão, com a propaganda, e o mundo das celebridades também, que acho que ele pincelou muito pouco. Dá pra ter um documentário só sobre isso. Que hoje também é uma forma de controle inacreditável, né? Que as pessoas fazem, essas celebridades fakes. Sim. Mas é por isso que eu concordo com o comentário da Pepita. Imagina, TikTok, celebridade do Instagram, meu amigo Bernays, pelo amor de Deus. No mundo do Bernays, a Ucrânia já estaria anexando a China, não é a Rússia. Sim. A China já estaria anexada pessoalmente para os Zelensky, só por Instagram. Agora, uma coisa que é importante, então com 1h10, eu quero falar disso, tocar na questão do convento católico lá nos anos 60. Jesus, que horrível. Pô, cara, que raiva. Puta que pariu. Primeiro, o que possui o bispo para deixar um negócio... Gente, eu não consigo entender. Para explicar para as pessoas, esse grupo do movimento do Human Potential aí, que as pessoas têm que se liberar, inclusive sexualmente, não sei o quê. Human Potential. Putation. Eles resolveram que eles estavam procurando. Primeiro eles tentaram fazer grupos de focos entre negros e brancos para combater o racismo. Foi um desastre! Ô, Salazar! Saiu porrada. Ô, Salazar! Foi um desastre, viu? Eu só ficava pensando, Salazar, foi um desastre hilário. Aí eles resolveram se focar em um outro grupo que são freiras. Aí eles pediram para fazer sessões com as freiras e a Amado Superior. E o bispo, que era Los Angeles, né? O São Francisco, eu não lembro agora. Ele deixou, pelo amor de Deus, que ideia! Aí resultado final. Ficar mais moderno. Pra que você quer ficar mais moderno, inferno? Por quê? O resultado final, eu acho que foram metade das freiras em um ano pediram para ser liberado dos votos e as outras que ficaram viraram lésbicas, radicais, viraram um bacanal. No convento, o convento acabou fechado. E 600, né? 300 pediram. Isso, 300, a metade pediram. E não sei se você lembra, o psicólogo que fez o projeto falou, mas no final as freiras, assim, o convento fechou, as freiras deixaram de ser freiras. Ele falou, elas se tornaram pessoas. Nessa hora, a única coisa que eu falei, e o Zeno vai colocar o selinho depois, foi... Pode colocar o... Não dá vontade de voar dentro da tela e arrebentar com a cara daquele velho. Elas viraram pessoas. Que isso, né? É isso que essas elites fazem. Saem de fracasso em fracasso, destruindo pedaço da sociedade e vendem como se fosse sucesso. O John Money lá, com os meninos que se mataram, o cientista canadense lá que tentou criar memórias para criar uma pessoa melhor, dando eletrochoque e LSD para as pessoas. Ciência minéria totalmente destruídas, né, Zeno? Vai ser by design. By design. Mas assim, eu entendo que o governo faça experimentos lá, tem a gente falou do MK Ultra aqui, hoje eu estava vendo um artigo lá no Poder 360, a lista de experimentos com armas biológicas, inclusive, que o governo americano fez com a própria população, né? Tem uma lista enorme lá desses experimentos, alguns até são documentados, na teoria da conspiração, né? Coisas documentadas, os documentos estão abertos. Biológicas e radiológicas, injetaram plutônio em pessoas, em pacientes, sem eles saberem. É coisa que se o japonês tivesse feito a Segunda Guerra Mundial, iria ser enforcado lá por crime de guerra, né? O governo faz com a própria população, fica por isso mesmo. Então, saem desse negócio de o governo fazer isso é uma coisa. Agora, um cientista fazer um negócio desse, dá um desastre, a pessoa se mata, lá, o paciente que deu como curado se mata. E todo mundo, toda a comunidade científica fica aplaudindo, lá fala que sucesso, dá um prêmio pra ele. Faz a gente querer abandonar isso e morar no meio do mato, lá, que nem o Unabomber, né? O próprio caso que nem o Unabomber, o próprio caso da Marilyn Monroe, né, Zeno? Marilyn Monroe. O cara acabou levando pra morar na casa dele, né, também. Marilyn Monroe, né? Claro. Que coisa estranha. No que ele meio que funcionou como se fosse o pai dele. Não teve um negócio desse? Isso, porque na verdade ele simular a família dela. Ele queria usar o modelo lá da Ana Freud e falou, não, o que a Marilyn Monroe precisa é de um modelo de família. Então ele levou ela pra morar numa casa do lado, ele decorou a casa igualzinha dele. Lembra que ele decorou a casa dela igualzinha dele, e ela jantava com ele, com a esposa, com os filhos, pra simular, né, pra ver como é que é um ambiente normal, pra ela se conformar, ela acabou se matando. E esse trecho é legal porque mostra um monte de fracasso, né, foi durante a época aí que as crianças lá, Burlingame, também se mataram, vários fracassos de high profile da psicanálise, né. Mas
Assim, e a psicanálise não acabou aí, estou falando isso dos anos 60. A psicanálise só ganhou importância e dinheiro, né, ao longo dos anos 70 e 80. Você deve lembrar que no final dos anos 80, quando fizeram a nova versão do Star Trek, tinha uma mulher lá que basicamente era uma terapeuta na ponte, né? Sim, é verdade, é verdade. A Diana Troy lá era... Qual é o papel dela? Não faz nada, fica dando conselho lá pro capitão. Assim, vamos ser honestos, né? Ela foi colocada lá porque... Ok. Pô, vamos ser honestos, né? Por que ela foi colocada lá, né? Não, assim, mas assim, você olhar funcionalmente lá, ela é a terapeuta da tripulação, né? Olha que coisa absurda. É que não podiam dar outro Marina nome. Sirtis, né? Marina Sirtis é o nome dela, não é isso? Não, mas assim, a psicanálise hoje, né, agora, assim, não tem tanta importância. Eu acho que perdeu-se muita importância perdeu sim. Big Pharma, né? Agora é tudo, vamos resolver. Absolutamente. O banimento da psicanálise se deu pelo controle neuroquímico do cérebro. É absolutamente correto, né? Na verdade foi isso, né? Eu fico chocado como a gente vê que os médicos, assim, uma colega minha tava meio triste, a mãe dela tava doente, foi fazer uma consulta lá com a cardiologista. Você tá meio triste, né? Vou te dar aqui um antidepressivo. Pô, se você sabe que você tá dando antidepressivo como se fosse TikTok, você sabe o histórico da mulher, se ela tem, qual é o efeito que isso vai ter no longo prazo, se ela vai ficar dependente ou não. Tem que ser isso feito com muito cuidado. Não, o pessoal sai dando Rivotril e remédio para déficit de atenção como se fosse bala para as pessoas, para crianças. Tudo drogado. Isso, para criança, pois é. Tudo drogado. Não é uma coisa tão grave assim, mas por exemplo, se for... cara, se você tiver o costume de levar o seu filho mensalmente, bonitinho, ou depois cresce um pouco, sei lá, de 3 em 3 ou 6 meses no pediatra, cara, por qualquer coisa o médico tá passando corticoide pro teu filho. Qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Concordo, é verdade. Porque um filho de uma colega minha de trabalho tá assim, há meses, corticoide antibiótico. Tipo assim, há meses, cara, e o garoto não melhora nunca. Antibiótico. E antibiótico é um negócio que tem que usar com muito critério, né? Pelo amor de Deus. É que virou protocolo básico, né? Mas aí o médico fala isso, olha, tem que usar com muito cuidado, e passa. Ele dá toda essa coisa e passa. E no final de contas tá a criança tomando antibiótico e corticoide. Caramba. É negócio de louco, cara, de louco. A minha filha mais velha mesmo, quando ela era menor, ela tinha muito problema de... sempre tava com o nariz estupido e tá dando aquele gotejamento que quando vai dormir, você, né, começa a tossir pra caramba. E a gente levava em tudo quanto é lugar. Aí cada médico era um diagnóstico diferente. E todo mundo sempre passando remédios que tinham corticoide. Até que conversando com um amigo meu que era médico, contei a história inteira. E o que a gente deu assim, não, cara, que a gente deu basta foi quando a gente levou num médico. Momento que a gente levou no médico e ela receitou, agora vai passar esse remédio aqui. Já que não tá dando certo, o que vocês estão fazendo, faça esse. Aí a gente foi na farmácia, deu lá, aí o cara olhou pra mim, você vai querer pro período todo que tá pedindo aqui? Eu falei, não, pode ser. Aí ele deu lá, tipo assim, vai ficar uns R$480. Eu falei, hã? Eu tomei um susto, mas porque já tá acostumado a comprar antes, eu falei, mas por que tá tão caro? Aí ele falou, não, isso aqui é um remédio novo que tá chegando agora. E inclusive eu participei de um congresso e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E aí ele falou, ele é caro assim, porque ele é muito mais forte que os antibióticos normal. Aí eu falei, tá maluco, eu não vou usar minha filha de cobaia, não. Aí conversei com um amigo meu, contei toda a história. Ele falou, cara, quantos anos ela tem? Tanto. Eu falei, olha só, até ela chegar, sei lá, nos 8 anos, os seios da face dela estão em formação ainda. Então não adianta você ficar entupindo ela de remédio assim. O que você faz? Como é que ela tá? Tá tendo crise agora? Tá. Ela vai dormir e tosse. Deita pra dormir e tosse. Aí, então você vai fazer o seguinte, você vai dar um negócio de corticoide só 5 dias. Depois dos 5 dias, assim, e durante, quando você tiver, né? A partir de hoje você vai fazer lavagem com soro fisiológico no nariz dela, o máximo que você puder por dia. Fala com sua esposa assim, de 2 em 2 horas, cara. O máximo que você puder fazer lavagem de soro no nariz dela, faz. Resultado, depois de 5 dias de corticoide pra cortar a crise, a gente tava fazendo. Nunca mais tossiu e nunca mais precisou tomar nada. E melhorou. E hoje não tem nada de bronquiolite, nada. Tipo assim, resolveu. Com soro fisiológico. Mas é substituto do esforço pela farmacopeia, né? Desse por feliz que você não mora nos Estados Unidos, senão já tinham dito que a sua filha era trans e iam fazer a operação por de sexo. Cara, não. Tá doido. O clonazepam é um remédio que causa declínio cognitivo depois de 3 meses de uso. Pois é. Eu que o diga. Então, em certa medida, o Bernays está certo. Porque os 40% da população é completamente insana hoje em dia. Completamente dopada de remédio, não tem condição de decidir nada mesmo. Não dá pra deixar esse maluco decidir nada. Totalmente dopada hoje. Totalmente dopada, né? Eu diria 40% da população, 67% das mulheres, entendeu? Então não tem a menor condição de decidir nada mesmo. Tem que manipular mesmo.
Mulher sem remédio é difícil de tomar decisão, imagina com remédio. Tem um vídeo maravilhoso, né? Só, tipo, um vídeo maravilhoso de um programa desse tipo Show do Milhão, sabe? Que o cara tem que responder lá a pergunta. É muito bom esse. Mano, esse vídeo é maravilhoso. Aí quer perguntar pra plateia? Pode. Aí, você, quem quer responder aí pro cara? Aí 2 mulheres respondem um cara. Aí as 2 respondem. Tipo assim, é coisa assim, tipo, qual é o ator que participou do filme tal? Quem é o autor de tal livro, né? Isso. Exatamente. Uhum. Aí a mulher fala, é o fulano de tal. Aí ele olha assim, aí outra. Não, é o fulano, eu li esse livro há 2 semanas atrás. Livro. Ela fala, eu tenho certeza, eu li esse livro, é isso mesmo? Isso. Aí o outro cara fala, é um outro cara, é um Beltrano. Aí ele, eu vou pelo Beltrano. Aí o apresentador, cara, você tem 2 pessoas falando que é um cara e você vai confiar no... Ele, não, vou falar porque em situações de pressão as mulheres não são boas em tomar decisão. Fala um negócio desse, todo mundo. Aí quando vai ver, o cara tava certo. O cara tava certo. Maravilha. Classic. Mas aí, gente, mais o quê? Qual que é outro aspecto relevante que vocês querem abordar aí? Eu tenho uma lista aqui de campanhas que tiveram publicitárias que tiveram impacto no dia a dia das pessoas, né, que a gente nem sabe. Tem essa da escova de dente que a gente falou, o Guatemala versus a United Fruit, que é tratado no documentário. Tem a campanha do Índio Chorando, que eu acho até que mencionei em outro episódio lá, quando o início dos anos 70 lá, que estavam questionando muito o abuso de plástico, né? Fizeram uma campanha do Índio Chorando para botar a culpa da população, da poluição nas pessoas, né? E aí, sim, o plástico está aí até hoje. Teve uma campanha, acho que dos anos 50, quando a indústria de automóvel estava na Berlina, que estava tendo muito acidente, muito atropelamento, né? A culpa do atropelamento é de quem? Não é do carro, não é do motorista, é do cara que está atravessando lá. Aí criou-se o crime nos Estados Unidos de jaywalking, que é atravessar fora da faixa. Que isso até teve um... Eu sou meio jaywalker. Todos somos. Teve até um caso, Pepe, me lembra aqui, teve um desses incidentes raciais nos Estados Unidos, que o cara resistiu à prisão, o crime do cara, ele tava jaywalking, tava atravessando fora da faixa, o policial... Ele estava jaywalking, exatamente, eu acho que foi. O Brown lá, alguma coisa Brown, não lembro o nome dele. E aí o policial foi chamar ele, o cara tinha acabado de assaltar uma lojinha, e aí foi resistir à prisão, acabou morto e bota fogo na cidade. Né? E o último aqui é o Carbon Footprint, que é um conceito que foi criado a partir de uma campanha solicitada pela British Petroleum, né, pela BP, para também jogar a culpa da poluição nas pessoas. A culpa não é do petróleo, não fala do petróleo, não. O petróleo não tem nada a ver com isso. A culpa da poluição é sua. Você sabe quando é o seu carbon footprint? Você já fez a conta? Já entrou no site lá para ver quanto que você contribui? Esse tipo de coisa, né? Ou seja, são campanhas aqui que manipulam as pessoas e a gente nem sabe. A gente nem percebe. E aquela, aí teve também, mas aí acho que é mais recente, aquela Analytica, né? Aquela empresa... Cambridge Analytica. Cambridge, mas aí o documentário é anterior a isso, né? É de 2002, né, gente? 2002, então hoje seria um documentário, sei lá, só esse período de 2002 pra cá já daria mais umas 4 episódios, né? Porque tanta coisa que a gente vê de manipulação, de bot, de Google e mecanismos de retroalimentação, né? Por exemplo, tem uma empresa que um dos mistérios do streaming é quem tá assistindo e quem não tá, né? Então como é que você sabe se a série tá fazendo sucesso ou não? Tem uma empresa chamada Pirate Analytics, que ela bolou um negócio lá que é demanda. Então, essa série que ninguém gostou aqui, que a Velma é lésbica e não sei o quê, ela tem alta demanda, então você tem que investir nela. E a métrica principal que entra lá no algoritmo deles de demanda é o quê? Interação em redes sociais. Que é de ser um negócio totalmente falho, né? Ou seja, a pessoa pode estar lá metendo a boca na série e não assistindo, ainda é facilmente fraudável, né? Ou seja, você coloca lá robôs, coloca para interagir nas redes sociais falando XYZ da série, e você, segundo o raciocínio por trás, está gerando demanda. E esses estudos são comprados pelos estúdios, ou seja, fica um ciclo de retroalimentação. O estúdio faz uma série ruim, ninguém gosta, a empresa de análise vai lá e diz, não, tem demanda para isso aí, vai lá e faz uma outra série porcaria igual, aí a gente termina com a Cleópatra Negra no Netflix, né? Por causa desse tipo de processo. Mas, Zeno, você lembra que no próprio documentário ele fala que o Bernays, inclusive, comissionava estudos de médicos, psicólogos, para falar que o produto era bom, e depois os vendia como independentes, né? Ou seja, também isso era
Então, é um clássico, esse ciclo de retroalimentação contínuo é financiado pelas mesmas fontes, né, com óbvio esse evidente conflito de interesse, na verdade, é parte de todo o ecossistema de relações públicas. Tem um livro muito bom, o livro é melhor que o filme, que é Obrigado por Fumar. Ah, verdade. Que o cara é um lobista da indústria do tabaco, aí ele tem um amigo, uma amiga que é da indústria do álcool e o cara que é da NRA, lá, da indústria de armas. E os três são lobistas em Washington lá, então mostra um pouco disso, né? O cara tem um estudo lá, falando mal do cheddar, falando que na verdade o câncer de pulmão é provocado pelo consumo de queijo. E pelo contrário, que fumar, na verdade, reduz o câncer de pulmão, né? Sim. Você lembra que ele tem vários estudos mostrando que é o contrário, entendeu? Quem fuma tem menos câncer de pulmão. Isso é muito divertido o livro. Assim, é ficção, mas é bem divertido e mostra um pouco de como que funcionam essas coisas. É tudo manipulação, tudo fake, né? A gente tá aí assistindo esses estudos, esses especialistas falando na televisão, na verdade todos eles estão sendo pagos lá por algum grupo de interesse de verdade. Que é o caso particular da vacina, né? Da eficácia de 1.488% da vacina, né? Sim. Entendeu? 10 milhões por cento da vacina, entendeu? E meu primo de 28 anos morreu lá. Não é meu caso, tô falando ficticiamente. Mas meu primo morreu lá depois de tomar vacina, mas foi coincidência, né? Não, assim, ele morreu, ele caiu duro no chão. Nós sabemos que não é a vacina. Ele morreu depois de comer. Sabemos que não é vacina. Agora vamos chegar o que é, mas não é vacina. Aquecimento global, tudo foi que nós sabemos é isso, entendeu? Do meu trabalho, eu sou o único que quando foi tomar, tomou a Xing Ling lá, porque é só água de salsicha. E é o seguinte, desde que começou esse negócio todo, eu sou o único que até hoje não pegou licença médica. Todo mundo já ficou doente de pegar assim, uma semana. Pois é. Mas você sabe que não foi por causa da vacina. Todo mundo sabe disso, tá? Claro que não. Não foi por causa da vacina. Exatamente. Por algum outro motivo, raios cósmicos, uma supernova explodiu. O fascismo Bolsonaro. O fascismo bolsonarista, qualquer coisa, mas não foi. Tudo que eu sei que não foi vacina, exatamente. Vacina eu queria ter a fé igual desse povo, cara. Sério? Se eu tivesse a fé igual deles, eu acho que eu já tava no 7ª morada já. Sim. Tava, no mínimo candidato à beatificação. Né? No mínimo. Com certeza. Já tinha levantado um paralítico aí. Inclusive, Zena, quando ele tá falando de marketing casado, quando ele vai se focar um pouco na Inglaterra, lembra que ele fala quando foi introduzida essas técnicas modernas de PR na Inglaterra, lá que depois o próprio Labour usou, falou uma das coisas que eles faziam você só vai poder entrevistar essa artista se você colocar o logo do Pizza Hut nessa posição e falar menos 3 vezes, não sei o quê. E o grande mago das relações públicas na Inglaterra era o Matthew Freud, que é da família Freud. Que coisa, né? A família Cara, continua. que família maldita, né? Pois é. Pois é, né? A família Freud. E tem características em comum, né? Todos eles, né? Esse pessoal todo, né? Características em comum. Certo, Salazar? Certo. E são todos de Ares. Isso, exatamente. São todos de se você for. Edward Bernays. Pois é, exatamente. O Reich, o Dicta, exatamente. O Flowerman, o Lippmann, entendeu? Todo esse pessoal, impressionante. Todos eles são intolerantes à lactose. Intolerante à carne de porco. Isso, intolerante à carne de porco, olha que coisa. É muito interessante. Isso é interessante. Vocês viram o negócio do bacon, que o Edward Bernays é que ele fez o bacon café da manhã. Popular, o café da manhã. Café da manhã americano, ovo com bacon é a invenção do Bernays. E começou a popularizar isso. Então eu tenho que agradecer o Bernays por alguma coisa. Então, porque o café da manhã antes era o café panqueca, era um café mais leve. Aí ele teve que ir lá provar que o café da manhã pesado era... Foi serviço de algum fabricante de carne. Evidentemente. Eu preferi esse que era o ideal. Bom, vamos encerrando por aqui, pessoal. O documentário está facilmente encontrável no YouTube. Nem sei se de forma legal ou não, mas os episódios estão lá. Mas é bem interessante, recomendo a todos aí que tiverem a oportunidade de entender um pouco dos processos que levaram a gente até hoje, né? Essa maluquice que a gente vive hoje. Começou lá com Psicologia do Freud. Me despedindo aqui, Zeno Estoico, Pepe. Boa noite, assistam o documentário e saibam, sumarizando, esse é o mundo do Bernays, a gente só vive nele, tá? Exato. Salazar? Excelente documentário, na verdade são 4 ou são 3 episódios? São 4 episódios. 4 episódios de 1 hora. condensados num vídeo gigantesco no YouTube.
Mas é bem legal. E, senhor Caverna? Obrigado pelo convite novamente e insistam no documentário para entenderem uma coisa. O anticristo pode não ter aparecido, mas o seu João Batista se chama Edward Bernays. E nós já estamos no reino do anticristo. Já. Muito bom. Exatamente. Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.